estava aqui pensando no nosso Brasil colonial. Se você pensar bem, é tipo uma história de peludos e pelados. Como assim, professor? Vou explicar para vocês. Os pelados seriam os indígenas. Aliás, a gente nunca vai ter certeza, né, dos dados, mas para você ter uma noção assim, né, da transformação da população nativa brasileira, diz que passava lá de 2 milhões, alguns dados falam de até 6 milhões, e hoje está ali em torno dos 200 mil. Essa história, né, de um genocídio indígena vai se repetir em muitos lugares colonizados ali no século XVI. Mas eu ia falar dos pelados, né? Pelados por quê? Porque os indígenas brasileiros, dos vários grupos indígenas, aonde os principais eram os tupis, os guaranis, os gés e os caraíbas, sendo esses dois primeiros, minha gente, aqui vem um dado bem legal. Eles ainda viviam no que a gente pode chamar de estado paleolítico, estado da pedra lascada. Tanto que quando o português chega e oferece ali para ele as tranqueiras, né? Vai oferecer ali machado, enfim, espelho, aquela coisa toda, foi uma mega transformação para eles. Por quê? Porque eles saem da era da pedra lascada e vão direto ali, né, para a era do metal. Bom, pelados, porque as indígenas, se você não sabe, elas já se depilavam. Elas se depilavam com conchas afiadas e também com língua de pirarucu seca, tá? É um peixe. Vai lá pesquisar que você vai ver o tamanho desse peixe. E os peludos, no caso, eram os portugueses. Aliás, falar em peludo, nos primeiros peludos que chegaram, a gente sabe, né? A esquadra de Pedro Álvares Cabral. Mas uma coisa que eu não sei se você sabe é que na esquadra dele, numa, né, das 14 naus que ele estava comandando, 13, aliás, tinha o comandante importante de outra expedição lá de 1488. Sabe quem que é? O Bartolomeu Dias, o cara que cruzou o Cabo das Tormentas e por isso foi rebatizado então de Cabo da Boa Esperança. Pois é, ele estava lá naquela esquadra do Cabral. Cabral ele era sério, ele tinha mais de 1,90 de altura, o que não era muito comum para os portugueses. E daí, o Bartolomeu Dias, né, quando eles chegaram ali na região de hoje, né, Porto Seguro, chegou aqueles indígenas que, para sorte deles, né, não eram ali de um dos grupos mais voltados para a guerra, antropofágicos, com aquela curiosidade. Daí o que o Bartolomeu Dias fez? Deu um mortal na praia. O Portuga deu um mortal na praia. Daí os indígenas ficaram bem loucos, começaram a dançar, uhul e tal. Então, assim, massa demais. Então, essa comunicação deles, né? Lógico, a ingenuidade deles não permitiu ver a maldade que viria depois. Aliás, é muito legal de você analisar, vai escutar a música, que eu tenho certeza que já escutou, mas vai escutar a música Índios, do Legião Urbana. Escuta e imagina, né? Tenta ouvir aquela letra como se fosse o indígena de 1500 cantando. Você vai ver quanta mensagem tem lá. Mas, voltando aqui à nossa história do Brasil colonial. Os indígenas, eles respondem a primeira das perguntas que você faz para qualquer história que você quer entender. Quem? Beleza, já falei, peludos e pelados. Como? E depois, o porquê. Vamos falar desse como. Quando a gente fala em Brasil colônia, eu não estou aqui contando nenhuma novidade. A gente sabe que o primeiro sistema administrativo aplicado pela coroa portuguesa vai ser das capitanias hereditárias. Legal? Mas ela vai, enfim, de cara, assim, ter essa ideia de pegar aquele baita território e dividir em 14 partes e achar lá os donatários que vão ser beneficiados com esse presente, invista todo o seu dinheiro e se der certo me dá 20%, que era no caso, né, o quinto. Mas se não der, paciência, né? Você arca sozinho com o prejuízo. Óbvio que não, né, gente? Já havia uma experiência anterior dos portugueses e uma experiência que tinha dado certo nas Ilhas Atlânticas e se deu certo ali pertinho, em menor escala, por que que não daria certo um pouquinho mais longe, só que em maior escala?
A gente já sabe a resposta. Eles vão tentar por mais ou menos 15 anos ali, e além de não ter dado o sucesso que se esperava, de ocupar, explorar, defender, é para isso que serviam as capitanias hereditárias, ainda tinha o perigo, né? O perigo da concorrência. Bom, duas coisas a serem ditas aqui nesse como, nessa capitania hereditária. Uma, eu já falei, existia essa experiência anterior, existia esse sucesso do sistema aplicado nas Ilhas Atlânticas. Agora a segunda é mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o capitão donatário da capitania de Porto Seguro, a mesma lá que o Bartô foi lá e deu um mortalzinho e tal, ele foi preso pelos próprios colonos? Os próprios colonos prenderam ele e mandaram ele de volta para a metrópole. Sabe por quê? Porque ele queria que o negócio, enfim, né, funcionasse. Não dá para falar todo vapor, que daí é a Revolução Industrial, mas que funcionasse assim, agilizado. E daí ele não respeitava o calendário com os feriados, dias santos. Quantos feriados será que a gente tem hoje? Entra ano, sai ano, e fica, nossa, esse ano só tem lá 5, 6 feriados. Pois é, gente, o calendário, naquele momento, no século XVI, tinha 48 dias santos. E o cara não queria dar os feriadinhos. E daí, os colonos, que era, né, dependendo ali da época, alguns voluntários, alguns degredados, falaram, não, bicho, não dá, não dá, você pode ter recebido aí a terra do rei, recebido lá para você ter o documento, né? Como é que é o nome do documento? Carta de doação. Como é que é aquele outro documento lá que tem os direitos e também as obrigações do donatário? Ah, foral. Maravilhoso. Mas assim, dia santo é dia santo. Você não vai tirar os dias dos santos. E daí, tirar do santo é tirar da gente, daí não vai rolar. Entendeu? Você percebeu que eu falei concorrência? Quando eu falo concorrência, concorrência com os portugueses, poxa, professor, mas eles foram os pioneiros ali das grandes navegações. Do que você está falando de concorrência? Eu estou falando de concorrência na navegação, tanto né, no Oceano Índico, no comércio asiático e, por que não, no próprio Mediterrâneo. Quando a gente pensa em concorrência nessa corrida marítima dos portugueses, vem logo à cabeça os espanhóis. Mas não são só os espanhóis. Vou dar uma dica muito top aí para você. Anota. A concorrência com os portugueses era de espanhóis, italianos, ingleses e, não deixa de incluir, também os muçulmanos. E pensando em toda essa concorrência, é que tiveram que acelerar, lógico, né, o processo de uma administração efetiva do Brasil. Até porque esse negócio todo, que já tinha começado antes mesmo do Pedro Álvares Cabral chegar aqui, já estava lá se arrastando, né, por meio século. Porque vamos pensar, quando eu falo que começou antes de Pedro Álvares Cabral, eu estou falando de 1470. O que aconteceu lá em 1479? O Tratado de Alcáçovas. Então, o Tratado de Alcáçovas foi um dos primeiros tratados a fazer essa divisão das terras a serem descobertas. Só que o que acontece? Esse tratado, ele era baseado, né, já tinha ali aquela ideia das linhas imaginárias, ele era baseado nos paralelos. Então dividia, né, a navegação em norte e sul e estava lá uma divisão de até 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, ou seja, Portugal, depois de um tempo, falou: Ixi, acho que eu devia ter me empenhado mais nos cálculos, acho que dei bobeira, acho que lá para baixo a Espanha vai ficar com muita coisa. Daí, depois, é que virá em 1494, então 15 anos depois, o nosso famoso Tratado de Tordesilhas, aonde você não vai utilizar paralelos, você vai utilizar meridianos. E daí essa linha imaginária continua tendo como base as ilhas de Cabo Verde, só que daí a linha vai ser empurradinha assim, empurrando lá para o oeste, e ela vai passar a 370 léguas, pegando aquela faixa de terra aonde serão desenhadas as capitanias hereditárias.
depois apaga tudo porque não deu certo, né? Não deu certo, teve gente que naufragou, teve gente que nem tirou a bunda lá da Europa, teve gente que veio, que eu falei para vocês, lá de Porto Seguro, e daí já foi mandado embora. Que droga, não deu certo, faz outra coisa. Melhor ter tentado. Daí que vai vir o governo geral. Mas antes de falar do governo geral, tem uma outra coisa que a gente tem que falar aqui, né? Falamos do quem, falamos do como, falamos do porquê, essa concorrência, essa necessidade mercantil. Quando eu falo necessidade mercantil, gente, tem que lembrar do sistema econômico da época. Eu estou na era moderna, absolutismo, todo o sistema político tem um sistema econômico, mercantilismo. Você sabia que Portugal já tinha, no século XVI, uma dependência de mais de 65% do rendimento deles voltado para esse novo negócio, esse negócio mercantil? Enquanto tinha um monte de lugar ainda dependendo daquela agricultura medieval. Eles estavam lá nas nuvens, eles tinham lá cereais que vinha dos Açores, eles tinham açúcar, sim, açúcar, já sendo produzido na Ilha da Madeira. E falando de açúcar, vamos falar então de um outro tema muito importante ligado a esse momento da nossa história. O açúcar vai estar diretamente ligado ao quê? À escravidão de africanos. Escravidão. Pois é. Como é que essa escravização de africanos tirados à força vai começar? O como não é bem o que está nos preocupando aqui, é o quando. Não foi desde o início, não. O reino que começou com essa história de tráfico foi Portugal, logicamente. Eles é que iniciaram essa viagem, né, tentando encontrar um caminho alternativo que não passasse, né, pelo Mediterrâneo, que não dependesse lá dessa dificuldade colocada pelos muçulmanos e que desse a volta e chegasse lá às Índias, como era chamado, que hoje a gente sabe que é Índia, é China, é Japão e tal. Foram eles que começaram com o tráfico de escravizados em 1441. Pelo menos é o registro, né, dos primeiros africanos levados aí da costa para Portugal. Mas o que está pegando mesmo, que você tem que saber, é por quê? Por que colocar eles aqui no Brasil? Tem várias respostas. Primeiro, quando os portugueses vieram para cá, eles vieram atrás de ouro. Mas não era o ouro que brilhava aqui. O que brilhava aqui, inicialmente, a gente sabe, era a madeira, o pau-brasil. E quando eu falo de Brasil, né, desse período pré-colonial, que vão ser os 30 anos de abandono, quando eu falo dessa madeira, você tem que pensar o seguinte: nesses 30 anos de abandono, aonde basicamente a economia vai ser extrativista do pau-brasil, esta madeira de lei, que sim, eles usavam para fazer móveis, navios e também tingir tecidos de vermelho, ela não é que ela não é valiosa, ela é, mas é que o valor dela comparado com as especiarias e até a facilidade, por mais longe que sejam, né, as Índias, daí você entende por que o foco durante 30 anos, até que a concorrência desbancasse os portugueses, ficou no Oriente e não aqui na América. O valor eu vou falar para vocês. A medida na época era quintal. Um quintal equivale hoje a 60 quilos. Então, um quintal, por exemplo, de pimenta do reino era vendido por 30 ducados na Europa. E um quintal, ou seja, os mesmos 60 quilos, só que do pau-brasil, era vendido por 2,5 ducados. Tem alguns dados aqui, 2,5, 30 ducados. Vou falar para vocês, se quiser fazer as contas aí, porque matemática não é minha praia mesmo. Mas cada ducado equivale hoje ao preço de 3,5 gramas de ouro, beleza? Bom, quando pensar nesse pau-brasil, quem que estava extraindo? Lembra que eu falei dos indígenas, né? Falei ali de todos os grupos, falei lá, por exemplo, dos tupis, dos guaranis que saíram do Paleolítico. E eles, gente, quando eles cortavam uma árvore, antes deles conhecerem o metal, eles demoravam mais ou menos umas 3 horas.
Quando eles entram para a Idade do Metal com esse contato com os portugueses, o corte da árvore passa a ser de 15 minutos, ok? E são eles que, na sua ingenuidade, vão acabar, né, trabalhando de graça, sim, né, porque estão recebendo quinquilharias, por mais que aquelas quinquilharias para eles tenha o seu valor, por elas serem totalmente desconhecidas, são eles que vão ficar extraindo, e essa madeira fica sendo armazenada nas feitorias. Feitoria é outra coisa mega importante você saber. Vários conceitos aqui vai se ligando. E daí, quando os portugueses chegavam, já estavam lá as toras cortadas, nesse padrão, né, de medida que eu falei para vocês, que era o quintal. Em média, os portugueses eles vinham a cada 2 anos e carregavam 5.000 toras de pau-brasil para ser vendido na Europa. Bom, acontece que tinham os entrelopos. Sabe o que são os entrelopos? São os piratas do pau-brasil, são aqueles saqueadores, são aqueles, em especial franceses, que vinham em partes da costa onde não tinha feitoria, faziam seus acordos com os indígenas e enquanto ali os portugueses levavam umas 5.000 toras por viagem, eles chegavam, gente, com muitos navios, e chegavam a levar quase 10 vezes isso de toras. Daí eu tenho uma pergunta muito crânio para você. Essa extração de pau-brasil está quebrando qual monopólio real? Você sabe? Então, se não sabe, anota aí. Eles estão descumprindo um direito que o próprio rei de Portugal se deu e deu para ele e para mais nenhum português, que dirá um estrangeiro, que é do estanco. Não confunda com escambo. Escambo é essa relação de troca, né, onde eles pagam os indígenas pelo seu trabalho. Estanco é o monopólio real do rei de Portugal sobre a madeira. Fechou? Bom, a gente ia falar da escravidão, né? Primeiro, a escravidão indígena, ela vai começar a acontecer já na instalação das capitanias hereditárias. Então, a gente está falando de 30 anos, né, de abandono, então de 1500 a 1530. Daí vem a distribuição das capitanias hereditárias, que vai ali de 34 até 36. Para você ter uma noção, gente, um dos maiores engenhos de açúcar da Bahia é um engenho chamado de Sergipe do Conde. Em 1572, 90% dos escravizados desse engenho, eles eram indígenas. Por que isso, professora? Bom, porque era mão de obra disponível, vamos dizer assim que era só pegar, e os indígenas, gente, a gente começa a pensar, mas é a catequização deles e tal. Gente, durante os 2 primeiros séculos, eles basicamente foram demonizados. E vamos parar para pensar aqui. Eu acabei de falar 1572. Você só pode falar de catequização dos indígenas a partir do momento que existe essa ordem da Igreja Católica, que é a Companhia de Jesus. Só que a Companhia de Jesus, ela é de 1543, que é quando o Inácio Loyola vai pedir a bênção do Papa para criar essa organização de missionários, bem ali no comecinho do Concílio de Trento. Mais uma relação com a história geral que é sempre importante de fazer. Concílio de Trento, que foi aquele evento que vai durar 18 anos, que é justamente a reação da Igreja Católica à reforma protestante, que a gente chama, né, essa reação de contra-reforma. Tranquilo? Então, por mais que a ordem seja dos anos 40, você tem nos anos 70 esse dado de que a escravidão indígena ela era sim a base. Até porque existia daí uma justificativa de por que que você não estava fazendo a sua parte cristã de salvar a alma dessas pessoas. E daí a resposta era guerra justa. Ah, olha o que era a guerra justa, né? Os indígenas brasileiros, eles tinham a guerra entre eles
como sendo parte da cultura. Não era como, né, os europeus, guerreava para atingir um objetivo. Não, a guerra ela era rotina, a guerra era como se fosse um treino, a guerra era aquela coisa de você estar vivo. E de você estar sempre preservando e, né, em alguns grupos indígenas, praticando a antropofagia para adquirir ali as qualidades, né, do seu inimigo. Então, daqui a gente tira duas coisas, que os indígenas, eles não tinham, pelo menos os indígenas brasileiros, tá? A prática de escravizar o inimigo. Então, para eles é surreal a escravidão. E é surreal não só porque eles não tinham essa prática, porque nas tribos indígenas, gente, o trabalho agrícola era coisa da mulher. O homem, ele caçava. E a produção ela era sempre assim, voltada para a necessidade. Daí você tem a maior parte dos homens usados, né, no trabalho ali na lavoura de grande extensão, que é o plantation, e uma produção assim gigantesca, porque ela é voltada para a exportação, e eles não viam assim, mas para que produzir tudo isso? A gente não vai consumir. Então, esse fora, né, o critério da própria catequização. Essa substituição, né? Aliás, esqueci de falar o que é guerra justa. Então, era um migué. Era um migué de por que você está escravizando indígena e não usando os missionários ali, né? Favorecendo a vinda de jesuítas para fazer esse trabalho. Bom, porque daí o jesuíta não vai deixar, e porque, né, para justificar, eles falavam, a gente estava salvando esses indígenas, porque eles estavam, né, em guerra, eles com outras tribos, e daí, como eles, né, perderam, eles iam ser devorados. Para não serem devorados, a gente escraviza eles aqui, coloca eles para trabalhar, que daí a gente, né, salva a vida deles, a outra tribo não pode ingeri-los. Aham, sei. E não tinha provas disso, não tinha o VAR, né? Então, segue o baile. Só que, lógico, essa lógica pelo extermínio dos indígenas vai acabar quando eles precisam de mão de obra e as doenças, enfim, o próprio fluxo, né, de várias tribos indo mais para o interior, fugindo dessa presença portuguesa cada vez maior, faz com que então tenha a necessidade de substituir essa mão de obra escravizada indígena pela mão de obra de africanos. E também se torna um baita do negócio. Mas isso ali, né, na segunda metade do século XVI. Quando chega no século XVIII, daí sim, é que essa população escravizada africana, ela vai ser muito superior à população escravizada indígena. Entendeu? Quando eu falo de população brasileira, os dados, gente, não é aquela precisão que a gente tem hoje. Mas a expectativa é que no Brasil, em 1584, você tinha uma população, pelo menos registrada, de 57 mil pessoas. E dessas 57 mil, apenas 14 mil, naquele momento, eram africanos escravizados, 18 mil eram o que eles chamavam de ameríndios domesticados e o restante eram de brancos, os europeus, né? Esses europeus, esses portugueses, quem eram? Varia muito. Por exemplo, o primeiro governador-geral vão ser três, certo? Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. O último, já vou dar uma curiosidade para você. Você já ouviu falar de Pacificação da Bahia? Bonitinho esse nome, né? Só que não é. Foi o Mendes Sá exterminando dezenas de aldeias indígenas para pacificar. Até porque era lá na Bahia que ficava a nossa primeira capital. Agora, voltando para o nosso primeiro governador, o Tomé de Souza. Dos 1.000 colonos que vieram com ele no início do governo geral dele, 400 eram degredados, que eram aquelas pessoas não bem-vindas mais em Portugal, era se livrar dos criminosos, vai pagar sua pena lá na colônia, no Quinto dos Infernos. E assim, né? Esses caras, eles é que vão se misturar, vamos dizer assim, com os indígenas, mas também tinham os que vinham voluntários. Muitos desses voluntários, gente, eles vão se transformar nos homens bons.
homens bons vai ser tipo uma nobreza da terra. Então, eram aqueles que recebiam um pedaço, tá, da capitania hereditária, que no caso agora, né, algumas ainda existem, outras nunca nem existiram de fato, porque os donatários não ocuparam como deveriam, né, não cumpriram as suas obrigações que estavam lá no foral. E o homem bom era o cara que ele virava uma nobreza da terra porque era uma elite, que ficava com uma sesmaria, então era uma terra bem grande, e ele tinha basicamente a terra e mão de obra. Às vezes essa mão de obra escravizada, às vezes eram outras pessoas que estavam ali junto com ele na produção. E para fechar esse nosso início da história, aonde a gente falou de escravidão, onde a gente falou de período pré-colonial, aonde a gente falou dos povos indígenas e a sua cultura, aonde a gente falou de capitania hereditária, governo geral, enfim, para fechar. É nesse momento que você vai ter uma coisa mega importante que é cobrada, que são aonde que esses homens bons, eles vão poder participar da política da colônia brasileira. Aonde que eles, por exemplo, que vão ser donos de engenhos, vão entrar na política se eles não eram donatários? E a resposta é nas câmaras municipais. Câmara Municipal é um poder regional da colônia, aonde os homens bons, eles exercem três, três prerrogativas. Eles cobram impostos, então a prerrogativa tributária, eles julgam, né, ali os problemas daquela sociedade, então eles têm o poder jurídico e também policial. Então, eles que vigiam ali para a coisa andar mais ou menos no ritmo que eles é que regulam. E é dali que vai crescendo uma camada de elite brasileira. Tranquilo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, dá um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí para mim, que eu vou ficar muito feliz de saber o que que você achou, o que que você aprendeu e como é que eu posso te ajudar mais. Um beijo para vocês. Tchau.